Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui em estreia. Vocês já sabem, podem escrever nos comentários. Eu estarei assistindo este vídeo. Quando vocês forem assistir, também eu estarei deste lado a assistir o mesmo vídeo. Você pode apoiar o canal de diversas formas, deixando o seu super chat, super thanks e qualquer coisa para apoiar aqui o canal, ou então comentando, se inscrevendo, deixando o seu like. Isso é importante para que o YouTube entenda a importância do conteúdo que criamos aqui no canal. O que é que temos para hoje? Bom, vamos olhar para a audição do Venâncio Mondlane, que foi na quinta-feira, se não me engano, quinta-feira passada, e depois contornos desta audição, a viagem do Mondlane para Angola, onde ele foi retido e devolvido a Moçambique quando ia participar do evento que juntava outros líderes para discutir assuntos sobre a democracia. Vamos falar também da declaração do novo comandante da polícia, o Júlio Civi, que propõe maneirar, moderar a atuação da polícia como estratégia para tirar os manifestantes das ruas. Enfim, vamos perceber em que situação, na verdade, o nosso país, Moçambique, se encaminha, e dentro também do contexto da região, principalmente da África Austral, o que é que está a acontecer, por exemplo, com a situação do Venâncio ter sido impedido de entrar em Angola. O que é que isto quer dizer? O que é que está a acontecer por detrás dos bastidores que pode ter ditado a esta ação por parte de serviços de imigração de Angola, que sabemos ao certo que não é uma ação normal esta que aconteceu ali, é sim alguma coisa mais acontecendo por detrás. Inscreva-se aqui no canal, convide seus amigos para juntos analisarmos estes tópico. Bom, eu pretendo dizer tudo o que eu vou dizer dentro de um tema que eu vou chamar de um Estado falido. Ou seja, para mim, Moçambique está se mostrando um Estado falido. Um Estado que, por meio de seus mecanismos de garantia de direitos e garantia de preservação de liberdade e integridade das pessoas, bem-estar, tudo isso está se mostrando falho dentro do que é o Estado aqui em Moçambique. Então, para mim, o Estado aqui em Moçambique está falido, não existe mais o Estado. Ou se existe o Estado, então há uma prova de que este Estado nunca funcionou. Por quê? Porque, colocada à prova, este Estado mostrou sua incompetência. Vamos voltar um pouco para a situação da última eleição. Em tese, existem mecanismos do próprio Estado para garantir a legalidade do processo eleitoral. Temos a CNE, temos o STAI, temos outros órgãos que participam deste processo, o próprio Conselho Constitucional. O que se viu é que, por exemplo, quando a CNE, que é responsável pela realização de uma eleição e divulgação dos resultados, a CNE divulga resultados e diz que não teve tempo para efetivamente apurar com exatidão os números e que, por isso, remete ao Conselho Constitucional, que é a última instância. Bom, a última instância, em tese, o trabalho desta instância não é de recontar os votos ou explicar como estes números foram obtidos. O trabalho, na minha opinião, desta instância é de verificar a normalidade, se o processo seguiu uma normalidade já prevista dentro da lei, sim ou não. E depois disso pode talvez decidir chumbar a eleição, repetir a eleição, mas o que se viu não foi isso. O que se viu foi uma entidade que foi lá dizer que não, vou explicar como é que se obteve aqueles números e depois vou passar, vou validar a eleição. É isto que se viu e a senhora foi lá, fez isso. O curioso é que nesta explicação os números que saíram da CNE foram revistos em baixa, ou seja, a CNE dizia que tinha números mais grandes a favor, por exemplo, do Partido Frelimo. A CNE foi baixar estes números, sem, no entanto, dizer que ele estava a sair dentro daquilo que é a sua atuação. Então, isto tudo mostra a falha dos mecanismos do próprio Estado para garantir qualquer coisa dentro
daquilo que o Estado se propõe a fazer, porque não era para o Conselho Constitucional ir fazer isso. Ele deveria dizer se a eleição ocorreu dentro de uma normalidade e se as ilegalidades registradas foram suficientes para se chumbar ou não uma eleição. É isso que a CNE devia fazer, o Conselho Constitucional devia fazer. Não fez isso, foi se dar um outro trabalho e a partir dali eu teria dito naquela altura que aquela senhora estava a lançar o país numa guerra. E eu repito isto, um país sério, um Estado onde os mecanismos realmente funcionam, não pode se dar o luxo de permitir que uma eleição seja qualquerizada. Este é um perigo muito sério e Moçambique foi lá, mergulhou com tudo, com essa sua ideia de decidir quem ganha e não dentro de leis. Neste momento nós vimos a audição do Venâncio Mondlane, que é claramente um processo não jurídico, mas é um processo muito mais político. E este é o outro problema, porque as instituições de justiça deveriam atuar tecnicamente, em tese, mas neste momento estamos a perceber que estas instituições estão a atuar dentro de um equilíbrio entre matéria de direito e matérias políticas. E isto é a morte, porque no momento que você cruza assuntos jurídicos com a política, meu amigo, você está a matar a justiça. Não existe mais como você determinar e decidir com base no direito. Você está, na verdade, tentando um equilíbrio impossível. Então, o Mondlane foi ouvido lá, sei lá, blá, blá, aquela toda história. Um evento pontual que aconteceu neste dia é a atuação da UIR, a Força de Intervenção Rápida, que esteve ali posicionado, fazendo de tudo para conseguir criar violência e depois dizer que quem inicia a violência são os manifestantes. Neste evento ficou claro que, mais uma vez, a polícia inicia a violência. Aliás, eu questionei por que muitas das vezes se leva a polícia de intervenção rápida para lidar com pessoas que não estão ali com intenção de fazer atos de agressão, atos de violência. Isto é um outro problema. Quem é que decide mandar a UIR para lidar com as pessoas nesta situação? Porque eu acredito que existe cada polícia para cada tipo de situação. Quando você tira o UIR dos quartéis, você está a dizer para o UIR chegar lá, disparar e matando todo mundo. Essa é a verdade que a gente tem visto. Falta diálogo entre polícia, falta relacionamento entre a polícia e as pessoas que estavam naquele lugar acabaram dizendo isso, que olha, não somos mais vossos amigos, nós somos inimigos mesmo da polícia. Bom, depois disso, na mesma ocasião em que o Mondlane foi ouvido, o seu assessor jurídico, o Denis Tivan, é intimado no mesmo encontro a comparecer na PGR também para se explicar. Ora, isto levanta ainda mais a ideia de que isto é um processo político e isto não é algo que ajude o Estado moçambicano, porque a percepção da sociedade de que o que está acontecendo é uma perseguição política cresce e justifica ainda mais o povo estar do lado do Venâncio e contra o próprio Estado moçambicano. Eu não sei se eles não percebem isso ou o quê, mas é isso que acontece. Neste momento está sendo reforçado a cada dia que o Venâncio é o perseguido. E nada que o governo moçambicano, o Estado moçambicano faça ali tentando manipular, tentando dizer, não, vou conduzir a PGR, dizer, vou fazer um processo aqui jurídico para ver se há aquele... Não, as pessoas neste momento estão um pouco interessadas, na verdade, em perceber essas questões aí. As pessoas o que estão a ver é uma perseguição política. O Estado moçambicano continua naquela ideia de que o problema de Moçambique é o Venâncio, o problema de Moçambique é o Venâncio que entrou nas cabeças das pessoas. Não, o Venâncio é apenas um meio que permitiu a muitos demonstrar a sua insatisfação e uma vez que isso aconteceu, não tem como se conter isto. Você pode matar o Venâncio Mondlane, mas você não mata as ideias principais que movem as pessoas que apoiam o Venâncio. E daqui para frente, a intenção não é de termos alguém com uma força política de mobilização menor que a do Venâncio. Não. O que vai surgir depois do Venâncio vai ser ainda mais radical. É por isso que eu digo, o erro principal deste Estado, deste governo, é não ter deixado o Venâncio governar.
deviam deixar Venâncio governar, porque aí o povo iria julgar, afinal, Venâncio é o quê? Qual é a capacidade do Venâncio? Decidiram eles, os seres iluminados, decidir que não, o povo votou errado, nós é que decidimos, escolhemos quem ganha a eleição. Este é um erro catastrófico para o destino de um país. Bom, pessoal, comentem aí o que vocês estão a achar da minha análise e vamos que vamos. Recentemente, o comandante da polícia, o novo comandante, que também em tempos, enquanto não era comandante, dirigiu algumas ações de contra-manifestação, acho que deve ser na Beira, que não foram tanto quanto de diálogo como ele agora vem dizer. Agora ele vem dizer que não, agora a polícia tem que pautar pelo diálogo para conseguir dispersar os manifestantes. Bom, primeiro ponto é o fato de que este pessoal está a reconhecer nesta declaração que eles não aceitam uma manifestação, que qualquer manifestação que eles forem a ver, eles terão ideia de ir ali dispersar. Eu falei no outro vídeo questionando alguns artigos do Código Penal ali que falam um pouco sobre o que é um crime. E um dos artigos diz que uma reunião pode ser dispersa desde que chegue alguém da autoridade competente e diga que aquela reunião é ilegal. Ora, bolas, quem efetivamente decide que uma coisa é ilegal? E o que é uma reunião ilegal e uma reunião não ilegal? Basta que a autoridade competente chegue e diga que isto é ilegal, aquilo não é ilegal, então pronto. A partir disso, podemos sair e ir embora. Eu acho que isto aqui é uma subjetividade que não faz nenhum sentido. Isso só dá arma para a própria Frelimo, que está governando neste país, poder fazer suas passeatas enquanto nega qualquer coisa que é da oposição. É para isso que servem essas coisas de lei. E chama a atenção para as pessoas que gostam da lei. A lei não protege o fraco, a lei não favorece o fraco. A lei é feita para defender quem está no poder, para ele não ser criticado, para ele não ser chamado a atenção, para ele não prestar contas. Este é o objetivo da lei. Escreva o que eu estou dizendo. Essas leis de contra a honra, crimes contra a honra, tipo difamação, calúnia, esse tipo de crimes na prática não existe. Uma pessoa comum, normal, não tem preocupação com alguém que lhe chamou de feio, com alguém que lhe chamou de gordo, alguma coisa do tipo. Não. Estão a perceber? Quem se preocupa com essas coisas é o político que quer se entrincheirar no poder e usar essas leis para lhe defender de você não lhe criticar. Não tem utilidade prática isso na comunidade, na sociedade em geral. Tem utilidade para os próprios políticos, para você não xingar. Ora, eu acho que xingar um político, uma figura pública, é o mínimo que a sociedade tem. E quando as pessoas vão para a manifestação, talvez os políticos não entendem isto, quando as pessoas vão para a manifestação com panfletos, com dístico, que é o que aconteceu no início das manifestações aqui em Moçambique, aquilo é uma forma das pessoas tirar o que está dentro deles para fora. É um escape que as pessoas têm. E qual é a resposta que o Estado moçambicano deu? Cara, isso é incrível. O Estado moçambicano respondeu a pessoas com dístico, com cântico, respondeu a essas pessoas com balas. Estão a perceber? Respondeu a essas pessoas com bala. Isso não deve se esquecer. Então, ninguém tem que esquecer esse tipo de comportamento do Estado moçambicano. Responder a pessoas pacíficas, pessoas que estão ali para descarregar a sua fúria de uma forma pacífica, que segundo o próprio papel que foi escrito pelos iluminados, é um direito das pessoas. Ora, por que então o Estado moçambicano não deixou as pessoas tirarem suas frustrações, esbanjar sua fúria? Não. O Estado moçambicano vai lá, responde com arma e bala, com gás lacrimogêneo. Isto aqui é uma amostra de que os mecanismos do Estado são falhos e não servem para nada que dizem servir. Servem para proteger as pessoas. O Estado é uma máfia. Essa que é a verdade. O Estado é uma máfia onde, uma vez que você elege alguém para administrar o poder do Estado, esta mesma pessoa trabalha para sequestrar o poder do Estado de maneira que não mais ele seja supervisionado. Estão a perceber? Ele passa a ditar tudo. Ele passa a dizer o que é verdade, o que não é verdade. Isto mostra que realmente a ideia de Estado é uma ideia errada. Sempre foi errada. Nunca foi verdade que essa coisa de Estado serve efetivamente
para tudo isso que eles dizem que serve. Não, não serve. O Estado é uma máfia que facilmente é tomado pelo grupo que ganha a eleição, e este grupo pode dirigir o Estado na direção que quiser. Por isso, eu sou um anti-estatista, mas eu sei que aqui em Moçambique muitas pessoas ainda continuam na ideia de que o Estado consegue fazer isto, consegue garantir aquilo. Eu acho que não. O Estado não consegue, e nós estamos a ver as provas da incompetência do próprio Estado como entidade que não consegue dar o que ele promete. Nós estamos assistindo raptos aqui em Moçambique quase que diariamente. O Estado não tem resposta para isso, mas o Estado tem força, tem arma para tirar cabeça de pessoas pacíficas, para matar. Então, neste momento, nós estamos numa situação efetivamente de um Estado falido. Nós vimos, depois dessas declarações do comandante, nós vimos o que aconteceu em Arime, quase na minha província, lá perto entre Gaza e Inhambane. Perseguiu-se alguém que era da base ali do movimento do Venâncio Mondlane, perseguiu-se, essa pessoa sequestrou-se e depois apareceu morto. Mas, então, que tipo de diálogo efetivamente o governo pretende dirigir? Eu já disse, a ideia do governo é matar todos aqueles que são tidos como cabecilhas para enfraquecer o Venâncio, ao ponto de talvez o Venâncio, vendo tantas mortes, dizer, bom, eu desisto desta luta. Mas a verdade é que, mesmo que o Venâncio desista, eu não vejo isto a voltar para trás. As pessoas efetivamente não vão voltar para trás, porque o que está acontecendo nas ruas não é uma insinuação, é uma verdade que o Estado tenta ignorar. Qual é a saída que nós temos daqui para frente? Bom, eu não sei. Existe a possibilidade de o Estado moçambicano reconhecer que está errado. Se isso pudesse acontecer, nós conseguiríamos sair da situação em que estamos. Mas eu duvido, porque o Estado moçambicano foi atropelando um monte de coisas. Ou seja, o Estado moçambicano fez coisas tão erradas, tão absurdas, como o caso do que a senhora Lúcia Ribeiro fez, que está numa situação de não retorno. Mas, por outro lado, você tem também a sociedade que está numa situação de não retorno. Ou seja, nós estamos diante de um evento, de uma situação que nos leva diretamente para o caos. Mas o que é importante é lembrar que quem desenhou este caos é sim o Estado moçambicano, é sim o governo moçambicano. Ninguém pode me explicar como que uma eleição contestada, de onde os candidatos todos em tese saem não legítimos. Ok. Como é que agora o outro candidato já é presidente, é legítimo e está a governar os outros? Então não há explicação para esse tipo de coisa. O Estado moçambicano foi atropelando tudo, e quando é assim, chega ao ponto em que você não pode recuar, porque como é que você justifica todas as suas ações? Se você justificar recuar, as pessoas vão perceber que você está errado. E o Estado moçambicano está nesse ponto. Ele não quer recuar porque sabe que as pessoas vão perceber que eles estão errados, e se perceber, as pessoas tenderão ainda mais a perder o crédito no Estado moçambicano. E é por isso que o Estado moçambicano não quer recuar. Mas, ao mesmo tempo, está a levar com que a sociedade cada vez mais se rebele, cada vez mais veja que, de fato, o outro lado está sendo perseguido, injustiçado. Então, eu não sei o que efetivamente este Estado, este governo vai fazer, mas a situação é caótica. Enfim, pessoal, vocês podem deixar vossas questões, eu devo responder a algumas questões aqui que vocês forem a lançar. Também não menos importante é a questão de xenofobia e o nacionalismo sul-africano. Eu fiz este vídeo, muitas pessoas não assistiram, mas eu sempre faço estes vídeos, mesmo sabendo que uma grande parte da minha audiência aqui em Moçambique não vai assistir, por uma razão muito simples. Eu tenho visto, no meio desta toda confusão aqui em Moçambique, de frustração, de falta de esperança, eu tenho visto que algumas pessoas são tentadas com esta questão de nacionalismo, de acharem que somos pobres porque o outro é rico. Esta ideia é a ideia da própria Frelimo, é a ideia socialista da própria Frelimo, ou seja, de todos os governos, na verdade, que não conseguindo resolver o problema que eles diziam que iam resolver, eles começam a ter que encontrar inimigos. Estão a perceber? E o caminho mais fácil é exatamente usando o nacionalismo. O que é o nacionalismo? É a ideia de que vamos fechar tudo e vamos ser nós a produzir as coisas, vamos produzir comida para nós, vamos industrializar o nosso país de dentro para fora. Eu já expliquei que isso não é possível, porque um país
pode ter um potencial numa coisa, mas não ter numa outra coisa. Então não existe a ideia de você se fechar e achar que você vai desenvolver. Isso é uma mentira. Mas isso é uma proposta que atende à expectativa de muitas pessoas, porque muitas pessoas acham que eu não tenho emprego porque veio um estrangeiro que tomou o meu emprego. Não, não funciona assim. Ninguém tomou o seu emprego. O que acontece no nosso país é o governo roubando a sociedade e crescendo a máquina pública, por isso roubando mais a sociedade para poder pagar esta máquina pública. Ninguém aceita facilmente aqui em Moçambique que é preciso demitir funcionários. Ninguém aceita a ideia de privatizar serviços públicos, porque muitas pessoas acham que se isso acontecer, eles vão perder o serviço. Mas agora que o Estado está a fazer isso, agora que o governo faz isso, as pessoas não têm esse mesmo serviço. Então, isto é importante as pessoas perceberem. Esta senhora é uma sul-africana. Ela defende que as pessoas não devem alugar suas casas, porque, na verdade, o que está acontecendo é que os estrangeiros querem tomar a África do Sul, enquanto que eles querem a África do Sul para eles. Não é isso. O que está acontecendo aqui, o problema básico, é a pobreza, é a frustração das pessoas por não conseguirem ter uma vida boa. E quem é o responsável por isso? São os estrangeiros? Não são os estrangeiros. É o governo sul-africano. Essa que é a verdade. Mas o que é que o governo sul-africano vai fazer? Vai reconhecer esses problemas? Não. Ele arruma um inimigo. O resultado? Você acha que deixar de alugar casas para os estrangeiros vai ajudar os sul-africanos? Vai fazer com que eles sejam donos da África do Sul? Não. Eles vão empobrecer, simplesmente isso. Não vão ganhar nada com isso. É a mesma coisa que aconteceu com Moçambique quando expulsa os portugueses. Tomou as propriedades dos portugueses na vingança e depois conseguiu que nada. Eu estou cansado de explicar isto. É importante vocês perceberem isso. Porque no meio desta luta que estamos, se nós acharmos que podemos guiar o destino desta luta com base na vingança, nós vamos terminar na cova. É a mesma história de Zimbábue. Zimbábue, quando Mugabe quer reforçar sua ditadura, aparece com políticas nacionalistas e socialistas. Toma as empresas, nacionaliza as empresas e manda os fazendeiros irem fumar. E pronto, ficamos com Zimbábue rico. Não, Zimbábue caiu aos pedaços. Até hoje a gente sabe da história do Zimbábue, de ter que levar dinheiro em sacos para ir comprar uma coisa. Então, cuidado, eu repito, cuidado. O que a África do Sul está a fazer é sim xenofobia. Se os sul-africanos estão frustrados, devem resolver seus problemas com o governo sul-africano, que não tem políticas para mudar a vida deles, e não com os estrangeiros. Está a perceber? Os estrangeiros geram riqueza dentro de um país, porque eles estão a ir trabalhar, não estão a ir entrar na função pública, não estão a ir entrar naqueles favoritismos que nós conhecemos. Estão a chegar, começar a negócio, fazer negócio, gerar riqueza. Este é o mesmo problema que o Trump tem. O Trump tem a ideia de conter a imigração porque acha que a América é dos americanos. Se entraram os imigrantes na América, por alguma razão vai deixar de ser dos americanos. É uma ideia errada. Vai enfraquecer a economia, vai encarecer a mão de obra e não vai conseguir mudar a vida das pessoas. Os países só funcionam melhor quando há uma integração econômica, quando há uma relação econômica fluida entre os países. Cuidado com o nacionalismo. O Hitler, quando começa a perseguir os judeus, usou este argumento. A Alemanha sai de uma guerra derrotada, uma guerra maníaca. Ao invés de reconhecer a derrota, o que é que a Alemanha faz? Encontra um nacionalista ferrenho, que é o Hitler, e que começa a dizer que não, o problema dos alemães, na verdade, eram os judeus. Judeus eram imigrantes, eram negociantes e tinham dinheiro, como nigeriano, como burundeses que estão aqui em Moçambique. E depois ele aponta para este pessoal como inimigo. O que é que foi que aconteceu? É aquela toda barbaridade que a gente conhece. Então, cuidado com esse espírito nacionalista. Esse espírito é muito explorado por governos fracos, estados fracos, tentando unir o povo em torno de alguma coisa que eles sabem que está errado. Então, eu chamo a atenção mais uma vez, muito cuidado com isso. Não vamos andar a defender uma coisa porque são africanos, porque são negros. Veja que esta senhora, quando ela fala mesmo para não alugar casas, até inclusive para nacionalidades de africanos. Então, vocês estão a perceber, daqui a pouco os nossos irmãos que estão na África do Sul começam a ser expulsos. Isso não ajuda nem a África do Sul, não ajuda a nós, porque as relações econômicas, elas fazem os países desenvolver. Eu estou cansado de explicar que existe uma lógica para alguém sair de Moçambique
Moçambique ir trazer ovo da África do Sul, existe uma lógica para alguém sair de Moçambique e ir trazer frango da África do Sul. Existe uma lógica. Não pode aparecer um político ou alguém que acha que temos que trancar essa possibilidade porque os moçambicanos devem comprar o frango daqui de dentro. Não, não, não. Essa lógica está errada, porque ninguém iria para a África do Sul se estivesse a perder dinheiro. A pessoa vai para a África do Sul, traz o produto da África do Sul, é que ele está a ganhar. Então, se está a ganhar, qual é o problema aqui? Se tem um produtor aqui em Moçambique de frango, de ovo, que não está a ganhar dinheiro, o problema é deste produtor, não é dos consumidores daqui de Moçambique. Está a perceber? Querer o Estado, o governo, criar leis que impeçam alguém de ir buscar estas coisas na África do Sul para favorecer o produtor nacional, como é o caso do que Trump defende, como é o caso de que muitas das vezes Moçambique faz, esse é o erro. Por quê? Porque você prejudica a maioria para você defender uma minoria. Não, quem está a oferecer um produto, ele é que tem que se esmurar para oferecer o produto ao melhor preço e ainda conseguir ter lucro. Ele, não é para ele ser ajudado pelo governo, ser ajudado pelo Estado. Não funciona assim. Se ele presta alguma coisa útil para a sociedade vai comprar. Se não é útil, então a sociedade não vai comprar. E pronto. Não devemos andar aqui com protecionismo, que é o caso do Trump, e acharmos que vamos desenvolver um país. Não. Devemos deixar as pessoas serem livres de fazer comércio aonde eles quiserem. Sabe, quando eu era criança, nós íamos em direção ao sul. Mas eu sempre me perguntava, por que tinha pessoas saindo do sul indo para o norte? Sendo que a atividade era praticamente quase que a mesma. Ir para Machamba. Estão a perceber? Mas quem poderia entender esta lógica? Quando eu cresci, eu fui percebendo, olha, deixa as pessoas ir aonde eles querem. Isso é melhor do que qualquer outra pessoa inteligente aparecer e dizer, não vamos ir para lá, todos vamos para este lado. Não, deixa as pessoas, porque só a pessoa sabe o que é que ele ganha de melhor do outro lado em relação ao outro lado. Quando aparece um iluminado a tentar querer impor o que é melhor para essas pessoas, você está a estragar a relação de negócio entre essas pessoas. Quando aparece alguém dizer, não, vender nas pernas do Estado é um problema, então não, deixa as pessoas vender, meu irmão. É perigoso, mas você acha que as pessoas não sabem que é perigoso? Então, por que você quer ensinar essas coisas? Só deixa as pessoas ali. E também falei a situação de privatização de Inatro. Ninguém assistiu este vídeo, mas você pode assistir aqui. Inatro é uma burocracia cara e não resolve nenhum problema. Em Moçambique existe a ideia de que ter carta significa que você é legal. Eu já disse, não é legal coisa nenhuma. A única utilidade desse documento que vocês chamam de legal é de o governo poder roubar, controlar você. Só não impede de você de matar ninguém, de acidentar. Até porque ninguém sai de casa planejando um acidente. Então, é uma utopia sem sentido essa ideia de que a carta é alguma coisa que garante alguma outra coisa. Não, não é isso. O que acontece é que a carta é um instrumento de controle que o governo precisa para controlar as pessoas. Se a pessoa sabe conduzir, a pessoa sabe conduzir. Não é um papelinho que diz ele sabe ou não sabe. Privatiza Inatro porque é uma das instituições que só gasta tempo das pessoas, ineficiente e não ajuda em nada. Enfim, pessoal, vamos terminar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Acompanhem aqui os conteúdos do canal. O nosso canal tem um clube de membros. Eu ainda estou a estruturar algumas coisas. Infelizmente, por alguma razão, essa função não está disponível para aqui em Moçambique. Embora você possa acessar com VPN, você não consegue efetivamente se cadastrar lá como membro do canal. E outra coisa, pessoal, eu gostaria de saber se vocês se interessam de me apoiar aqui a produzir o conteúdo e talvez possamos usar outros meios como M-Pesa, M-Mola para vocês apoiarem aqui o meu trabalho, porque eu estou precisando realmente de algum apoio para melhorar as coisas aqui. A situação em que eu trabalho é bem mesmo puxado, mas isso é voluntário. Se vocês concordam com essa ideia, podem comentar aí nos comentários para eu perceber se existe esse interesse e depois podemos ver como é que fazemos isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Continuem acompanhando, critiquem-me, fiquem à vontade, compartilhem as vossas ideias. Este canal é mesmo para compartilharmos uma visão e um pensamento aberto. Até a próxima. Estamos juntos.